Professor Amir, muito obrigada por conceder essa entrevista para a PUFSC. A sua chapa ela se coloca como oposição às outras duas que concorrem nessa eleição à reitoria da UFSC. De que maneira vocês se diferenciam? De fato, somos oposição, porque nós estivemos na gestão recentemente, mas não nos diferenciamos apenas por ser oposição. Nós temos uma plataforma muito consistente, um conjunto de propostas muito consistente. As nossas propostas são fundamentadas em 3 princípios básicos. Primeiro, uma descentralização de decisão, uma descentralização responsável da tomada de decisão, a transparência na execução dos processos, na verificação dos resultados e o planejamento de curto, médio e longo prazo como uma ferramenta de desenvolvimento da universidade. Essas ações, nós acreditamos, são capazes de levar a universidade para um novo patamar, uma universidade mais ativa, com mais resultados, com mais inserção na sociedade. E esse crescente de qualidade do que fazemos, esse crescente de atividade na universidade, deve nos levar a reatar laços com a sociedade e fortalecer os laços com a sociedade, tanto em nível de governo quanto em nível de instituições. E isso se torna um processo que vai se multiplicando com o tempo, tornando a universidade mais forte, mais atuante. Uma questão que preocupa toda a comunidade acadêmica é o orçamento da UFSC. Como o senhor pretende otimizar o uso dos recursos que a universidade dispõe e também buscar por essa melhoria orçamentária? Bom, o orçamento tem 2 dimensões. Uma dimensão é a execução orçamentária, e para isso nós precisamos ter planejamento correto, precisamos ter a execução adequada com o monitoramento, precisamos ter transparência nessa execução. Depois precisamos ter como resultado disso o aperfeiçoamento desses processos de execução orçamentária. Então a execução orçamentária, num certo sentido, precisa ser participativa. A comunidade universitária precisa acompanhá-la, opinar na sua definição e depois acompanhá-la. Novamente, ao sermos efetivos nessa execução orçamentária, isso deve atrair melhores resultados para a nossa gestão de uma forma geral. E, novamente, esses melhores resultados devem se combinar com a sociedade, devem estreitar esses laços e, a partir daí, teremos a possibilidade de recursos adicionais. Esses recursos podem ser de diversas naturezas, vão complementar a nossa matriz orçamentária e, com isso, permitir que a gente seja mais efetivo em alcançar os nossos resultados fins. Aqui no sindicato, a gente recebe muita demanda da categoria docente, né, os principais problemas que a categoria enfrenta. Um deles diz respeito à insegurança em relação ao plano de saúde. A UFSC renovou o contrato com a Unimed agora no mês de dezembro, de maneira emergencial, e houve uma insegurança em relação ao valor dos boletos, a tabela, enfim, muitos professores não tinham acesso a essas informações. Como a sua gestão pretende tornar esse processo mais transparente e também mais atrativo, né, para os servidores como um todo? Nós precisamos, num primeiro momento, revisar o atual contrato que temos com a Unimed. É necessário que a gente olhe esse contrato novamente e revise naquilo que seja necessário. Mas esse processo de revisão tem que ser também carregado de muita transparência, tanto do ponto de vista das negociações que são feitas, quanto do ponto de vista dos processos licitatórios envolvidos. Então, a comunidade universitária não apenas precisa ser participativa nesse processo, mas precisa estar ciente do que acontece, quando acontece, como acontece. E um último aspecto importante também que acreditamos nessa dimensão é o fato de que é possível que a gente trabalhe com outros planos de autogestão. Essa é uma possibilidade que deve ser avaliada para vermos o que podemos ganhar num plano de autogestão, como podemos fazê-lo, que benefício traria aos nossos servidores. Então, acho que é um conjunto de ações, a revisão do que nós já temos, mas também buscar formas alternativas de complementação. Um dos problemas recorrentes que a gente ouve nos vários setores que vamos são essas condições do trabalho, né? As condições gerais do trabalho. E aí, essas condições de trabalho mudam de acordo com o local onde nós estamos. Temos visitado muito a universidade, conhecido vários setores e reconhecido e entendido essas diferenças em que as pessoas estão colocadas. Então, para resumir alguns pontos, do ponto de vista dos docentes, uma reclamação ou uma observação muito presente é a dificuldade com os processos da universidade, os quais atraem muito o tempo do docente
para a realização de certas atividades administrativas ou acompanhamento de processos, um tempo o qual ele poderia estar dedicando às atividades fim. Também, por conta dessa complexidade de alguns processos ou pelo trâmite mais demorado de alguns processos, um trâmite mais difícil, alguns docentes têm evitado realizar algumas atividades. Existem docentes que dizem não vou mais realizar atividade de pesquisa, atividade de extensão, porque tais e tais condições são muito difíceis e eu gasto muito tempo, não vou mais fazer isso. Então, ao invés de a gente trazer o nosso docente para a atividade fim, aquela para a qual ele foi formado e para a qual ele é reconhecido, né, nós desgastamos esse docente com atividades administrativas que ele talvez não precisasse submeter. Com relação aos tais, nós temos também vários comentários em relação às condições de trabalho, inclusive as condições físicas, os ambientes de trabalho. Nós temos alguns ambientes de trabalho bastante difíceis pela sua própria natureza. Eu poderia ressaltar o hospital universitário, o restaurante universitário, ambientes que têm uma infraestrutura pesada, onde a atividade ela demanda fisicamente dessa pessoa, às vezes onde as condições do ambiente não são tão confortáveis e ele tem dificuldades, inclusive, com os horários de descanso e assim por diante. Também existem relatos de sobrecarga em alguns setores, sobrecarga administrativa, que também se revela pela dificuldade ou pela incapacidade dos sistemas digitais atuais de darem conta de toda a nossa diversidade de processos. Então, do ponto de vista de transformação digital, precisamos avançar muito também. Nós temos setores ainda limitados ao uso de planilhas, ao uso de texto, em processos que poderiam ser automatizados em alguns sistemas digitais automatizados. Finalmente, as condições gerais também de segurança no campus têm sido bastante citadas nas nossas conversas, tanto com tais, quanto com docentes, quanto com estudantes. As condições de segurança de movimentação pelo campus, né, áreas escuras, áreas que não têm iluminação adequada, as condições de segurança também nos seus locais de trabalho, ambientes que gostariam de ter alguma segurança adicional no acesso, na proteção desse ambiente e que hoje não possuem. Claro que soma-se a isso as preocupações com o plano de saúde, as preocupações com carreira. Evidentemente, nós temos outras questões bastante profundas, né, que assolam, preocupam a nossa comunidade. Mas é isso. Do ponto de vista de estudantes, aí essas condições ainda se multiplicam, né, num universo ainda mais amplo. Uhum. O que a comunidade pode esperar da sua gestão caso a sua chapa seja eleita? Quais são os principais projetos que vocês têm para a universidade? A universidade ela tem alguns desafios bem interessantes pela frente. Desafios do nosso tempo, digamos assim, né? Um deles é a sustentabilidade financeira da universidade, a existência de recursos. É um desafio porque os recursos federais eles são limitados e devem permanecer limitados num patamar que não deve mudar muito com o tempo. Mas isso não significa que nós estamos limitados apenas a esses recursos. Nós podemos captar mais recursos, podemos encontrar outras formas de trazermos recursos para a universidade. Outras formas de relacionamento com instituições, tanto instituições de governo, quanto instituições privadas, públicas e privadas, assim como estabelecimento de parcerias que ainda não tentamos. Então, um dos desafios é isso, alcançar a sustentabilidade financeira, médio e longo prazo. O outro desafio, como eu tinha citado, é a própria transformação digital. Ainda podemos fazer mais. Nós temos um grande número de sistemas que não se conectam de maneira muito instantânea, digamos assim. Nós temos setores que ainda não possuem o que eles precisam em termos de transformação digital. Nós temos a transformação digital do ensino, que ainda não, embora a gente utilize sistemas que são legados do período de pandemia, mas mesmo assim tem muitas coisas que não fizemos ainda, não tentamos ainda, não regulamentamos, não estamos ainda aplicando. Nós temos um terceiro desafio e que trará que trará transformações e que a gente pretende atuar, que é com relação aos estudantes, as condições sociais dos nossos estudantes, as condições com as quais eles chegam na universidade, e também essa diferença geracional entre
os que estão na universidade e os que estão chegando. Então a gente pretende agir com bastante foco também nessas questões, através da valorização dessa carreira de estudante, dessa experiência universitária dele, das ações de permanência, das ações que permitem que a gente, por um lado, reduza a evasão, aumente a atratividade da universidade, reduza a evasão, por outro lado, dê um suporte melhor ao nosso estudante ao longo da sua vida estudantil. Nós temos também os desafios de internacionalização e pretendemos atuar imediatamente sobre eles. A internacionalização da universidade, ela não só é um pré-requisito necessário para a pós-graduação, mas é um desafio no mundo globalizado, com tantas opções, com tantas universidades, com tantas... É um desafio em como atrairemos as pessoas para o nosso campus, como faremos os nossos intercâmbios com outras instituições. Então esse é um desafio e atuaremos nele também, de maneira bastante imediata. E atuaremos finalmente nessa questão de que envolve, por um lado, a defesa da autonomia universitária, da ciência, daquilo que fazemos, por outro lado, aumentar essa conexão com a sociedade, aumentar a nossa capacidade, a nossa intensidade de solução de problemas da nossa sociedade, seja ela local, estadual, federal, tornando a universidade mais visível e mais ativa na solução de problemas que a gente enfrenta. Então nós atuaremos fortemente nisso também, logo nos primeiros momentos. Mas eu acho que talvez o impacto mais importante que a gente deve ter logo imediatamente é essa criação de uma nova cultura universitária, essa mudança cultural na qual nós apostamos muito e atuaremos muito forte, esperamos que as pessoas sintam esse movimento, no qual a gente vai buscar uma descentralização muito forte da tomada de decisão. A criação de algumas instituições fortes, fortalecidas, alguns comitês, alguns órgãos fortalecidos de tomada de decisão em diversos setores, tanto, por exemplo, das questões do plano de saúde, das questões da saúde universitária, quanto das questões de infraestrutura. E através desses comitês de alto nível, dessas instâncias, as pessoas sentirão que estão participando e estarão de fato participando e acompanhando as ações. Com isso a gente espera envolver mais a comunidade universitária, não só pela transparência, mas pelo envolvimento na tomada de decisão, envolvê-la em construir uma universidade mais forte. Se eu fosse resumir, talvez eu diria assim: nós estaremos mais perto de todos. Isso significa mais perto dos campi, mais perto das unidades, mais perto do HU. Nós estaremos próximos a quem precisa da administração central para agilidade e para realizar os seus trabalhos. Nós temos tanto dificuldades operacionais hoje, aquelas relacionadas às atividades quase que diárias ou dos processos diários. Então existem dificuldades na manutenção, existem dificuldades na realização de certas atividades, mas temos dificuldades estruturais também, geradas pela estruturação da universidade. E algumas coisas precisaremos, após um estudo, após nos concentrarmos nessas questões, nós poderemos reestruturar alguns setores. O que nós consideramos mais importante nessa reestruturação é que, primeiro, os setores afins precisam ser mantidos sobre uma mesma organização. Pode ser uma pró-reitoria, pode ser uma direção, enfim, os setores afins têm que trabalhar interligados. Segundo, nessa reestruturação, nós temos que empoderar as equipes técnicas dos setores, que são quem domina a realidade do trabalho, quem conhece os processos, quem conhece os fluxos. Nós temos que empoderar essas equipes para que eles possam analisar esses fluxos e opinar a respeito da efetividade desse processo. Essa é uma atividade que não tem sido fácil, ela não tem ocorrido de maneira fácil atualmente na atual gestão, que é a capacidade de você, através de alguns poucos indicadores ou de alguns poucos relatórios, onde você possa observar o andamento das coisas, através disso, dessa gestão por dados, você poder entender a potencialidade, entender aonde tem alguma dificuldade, entender aonde tem algum gargalo, e após entender, principalmente pelas pessoas que fazem, que conduzem o processo,
a gente buscar o aperfeiçoamento, para que no próximo ano, no próximo período, a gente não repita as mesmas dificuldades. Esse é um processo que exige muita participação, né? Muita transparência e muita participação. E nós não temos visto isso acontecer com muita frequência. Portanto, queremos atuar nisso. Então, como resultado desses trabalhos, sim, poderá haver a reestruturação de alguns setores, uma reorganização, sempre no sentido de fortalecer as atividades, não fragmentá-las. Em relação a esse item, a gente poderia, inclusive, aprofundar um pouquinho, porque nós temos como alguns pontos fortes da nossa plataforma a questão de descentralização, que eu já citei, mas também a questão de instituição de instâncias decisórias fortes, processos mais ágeis e uma maior efetividade na utilização dos nossos recursos. Então deixa eu explicar um pouquinho onde é que eu quero chegar. Vamos usar como exemplo a questão de infraestrutura. Infraestrutura é uma necessidade da universidade, precisa ser mantida, modernizada, ampliada e assim por diante. Mas para uma gestão de infraestrutura adequada, nossa primeira instância necessária é uma instância decisória que se preocupará com a gestão de políticas de infraestrutura, com a atualização de plano diretor e com priorização das ações de infraestrutura. Então isso é o que a gente chama de uma instância decisória forte, um comitê ou comissão ou algo do gênero, que se preocupará com essa definição macro das ações de infraestrutura que depois são executadas pelos órgãos de infraestrutura. Esse é um comitê que não tem a participação do reitor nem da vice-reitora, mas tem a participação das unidades, das direções de departamentos, participação da comunidade, que vai poder, então, de uma forma muito transparente, muito proativa, definir as suas priorizações e o que precisa ser feito para a universidade como um todo. Então, é uma ação de compartilhamento de gestão, de descentralização da gestão, mas ainda de aumento de responsabilidade de todos os envolvidos. O mesmo nós podemos falar sobre a governança digital, também carrega a mesma ideia de um comitê que recebe a atribuição de pensar a política de transformação digital, pensar a priorização de ações e depois os órgãos executam aquelas políticas que foram pensadas. E acreditamos que na área de saúde e de bem-estar da comunidade nós podemos ter o mesmo tipo de organização, o mesmo tipo de instância decisória forte, que vai se preocupar com as ações de saúde da comunidade do campus, dos servidores, dos estudantes, e vai priorizar ações, as quais serão executadas, dependendo da sua natureza, pelos seus órgãos correspondentes. Então essa descentralização de ações, ela só é efetiva na transformação da universidade se ela for acompanhada por essas instâncias fortes. E aí, além disso, quer dizer, para que isso tenha efetividade, lógico, né, os processos ágeis e uma efetividade na alocação dos recursos disponíveis. Essa efetividade também se consegue a partir dessa priorização e desse planejamento, se consegue com a participação de todos no monitoramento das ações e na correção de rota ao longo do tempo. Essa questão de infraestrutura é muito forte, por isso que eu usei ela como exemplo, mas nós podemos pensar em todos os outros processos da universidade, né? Se eles possuem, por exemplo, um fluxo que está bem organizado, se eles possuem as instâncias necessárias, ou se tem um excesso de assinaturas, ou se existem processos que poderiam correr em paralelo, de tal forma que a análise de alguns setores seja feita em paralelo, ganhando tempo nessa tramitação, ao invés de ser uma análise sequencial. Nós podemos perguntar se os documentos anexados ainda são necessários, todos esses documentos, ou se pode haver alguma simplificação. E lógico, sempre pensando no aspecto da transformação digital, da tecnologia digital, como instrumentos de apoio. Hoje nós temos muitos diferentes sistemas para tudo que fazemos na universidade. E a busca por uma integração desses sistemas é também um propósito bastante interessante. Sistemas de progressão funcional, sistemas de acompanhamento da graduação, acompanhamento da pós-graduação, sistemas de registro de projeto, todos funcionando de forma isolada, quando na realidade eles poderiam estar integrados num único sistema e funcionando de uma forma muito efetiva. Então isso também é um impacto, é algo que precisamos planejar e, se for decidido dessa forma, executá-lo para conseguir essa integração. Em resumo, o que nós
trazemos na nossa proposta de gestão é uma integração muito forte de 3 dimensões importantes. Primeiro, a responsabilidade institucional, aquela responsabilidade que temos com as nossas atividades fins, que é o ensino, a pesquisa e extensão, nas suas dimensões todas, da educação básica, da graduação, da pós-graduação e da pesquisa e extensão. Então, essa responsabilidade com o nosso propósito, com as nossas atividades fins. O segundo é com a inovação na gestão. É o segundo item importante nessa combinação. E a inovação da gestão passa pela transformação digital, pela capacitação das pessoas, para que as pessoas que estejam na administração, por exemplo, possam se capacitar e melhorar ainda mais as suas carreiras, porque estarão mais bem informados em tecnologias digitais, uso de IA na administração pública e assim por diante. Vários aspectos que vão enriquecer as carreiras, inclusive abrir oportunidades para atuação em outros órgãos de governo ou mesmo em outras instituições públicas e privadas. Então, a inovação na gestão envolve essas ações, envolve o envolvimento das pessoas. E por último, muito integrado ainda, é a valorização das pessoas. Porque, ao final das contas, são as pessoas que fazem, são elas que mudam, que transformam. Então, essa valorização das pessoas envolve, além das condições adequadas de trabalho, todas essas questões de enriquecer as carreiras, através de capacitações, através de experiências, através de mobilidade, de poder conhecer outros lugares, visitar, voltar e assim por diante, cuidado com os nossos estudantes, né, e todas essas dimensões. Então, ao combinarmos esses 3 aspectos, responsabilidade com a instituição, inovação na gestão e valorização das pessoas, acreditamos que estaremos trazendo uma gestão diferenciada, uma nova gestão, uma gestão para transformar. Quando falamos de melhoria de processos e tornar os processos mais ágeis, reestruturar a universidade, a gente está falando provavelmente numa Statuinte. Isso é algo que tem que ser estudado, tem que ser ainda estudado com bastante calma, tem que ser pensado a respeito, mas é possível que nós precisemos de uma Statuinte para realmente transformar algumas estruturas e torná-las mais alinhadas com a realidade da UFSC hoje, atual. Nosso estatuto é relativamente antigo e muitas coisas aconteceram, muitas transformações aconteceram e talvez seja a hora de revisitarmos o estatuto. Vamos falar, para encerrar, do futuro da UFSC. O que a comunidade pode esperar de mudanças na universidade depois de um período de 4 anos, caso sua chapa seja eleita? O que a gente gostaria de ver é uma universidade forte, uma universidade reconhecida, onde a comunidade possa olhar para a universidade e dizer, puxa, como a UFSC está bem. Esse trabalho foi feito na UFSC, esse trabalho é muito bom, ele foi feito na UFSC. Essa pessoa é muito especial, ela trabalha na UFSC. E por outro lado, queremos que quem trabalha na UFSC carregue esse sentimento também. Hoje é um dia que eu vou trabalhar e eu estou satisfeito, eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tenho dificuldades, eu trabalho muito, mas mesmo assim o trabalho me dá muito prazer. Queremos recuperar esse sentimento de que vale a pena a UFSC, vale a pena você fazer a sua vida na UFSC, vale a pena você colocar o seu esforço, desenvolver a sua carreira, construir amizades, ajudar as pessoas a desenvolverem as delas. No final, olhar para isso e dizer, puxa, como foi bom, foi o melhor período que eu tive. É isso que a gente quer recuperar. Nós somos a chapa 41, mudar para transformar. Se você também entende que a UFSC precisa ser transformada, precisa mudar, vote 41. Obrigada, professor.